Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre lentes esféricas. A gente vai trabalhar aqui o método gráfico, o método analítico a gente vê em outro vídeo. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver primeiro a classificação das lentes esféricas, os elementos geométricos que fazem parte, raios notáveis para a gente poder construir as imagens das lentes esféricas e a formação de imagens. A gente vai ver como construir essas imagens aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante, let's bora! As lentes esféricas, elas são sempre associações de dois dióptros, onde um deles é sempre esférico. O outro pode ou não ser esférico, ele pode ser esférico ou pode ser plano. A luz, quando passa por essas lentes, ela sofre um fenômeno do qual a gente já falou, que é o fenômeno da refração. Então, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, nas lentes de contato, nas lentes dos óculos, as lentes de uma luneta, de uma câmera fotográfica, de uma lupa, por exemplo. A gente pode classificar as lentes esféricas de acordo com o formato delas. Então, eu tenho as lentes chamadas de bordas finas. As lentes de bordas finas são aquelas que terminam com a palavra convexa. Então eu tenho a lente chamada de biconvexa, onde ela tem duas faces convexas. Eu tenho a plano-convexa, onde uma face é plana e a outra é convexa. Ou eu tenho a côncavo-convexa. Um lado da lente é côncavo e o outro lado é convexo. A representação gráfica, quando a gente vai fazer o desenho dessas lentes, independente se ela é uma biconvexa, uma plano convexa ou uma côncavo convexa, a gente usa essa representação que está aparecendo, com as setinhas apontadas para fora. Então, sempre que eu quero representar uma lente de bordas finas, é essa representação gráfica que eu vou usar, independente se ela é plano convexa, biconvexa ou côncavo convexa. Eu tenho também as lentes de bordas grossas. As lentes de bordas grossas são aquelas que terminam com a palavra côncava. Então eu tenho a bicôncava, dois lados côncavos, eu tenho a plano côncava e eu tenho a convexo côncava. A representação gráfica de uma lente desse tipo, independente se ela é bicôncava, plano côncava ou convexo côncava, ela é sempre dessa forma, com as setinhas apontadas para dentro. Então, independente de qual dos tipos de lentes de bordas grossas eu vou usar, a representação gráfica que eu vou usar na hora de fazer os desenhos é sempre a mesma. Eu posso classificar as lentes também de acordo com o índice de refração delas comparado com o índice de refração do meio onde essas lentes estão inseridas. Lembra que índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior é a velocidade da luz no meio, menor é o índice de refração. Então, as lentes de bordas finas, quando o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio onde elas estão inseridas, elas têm um comportamento de uma lente convergente. Os raios que passam por ela, que atravessam ela, ao sofrer refração, eles vão se aproximar de um ponto, vão convergir para um ponto. Já as lentes de bordas grossas, quando o índice de refração delas é maior do que o índice de refração do meio, elas têm um comportamento de lente divergente. Esses raios vão se afastar, eles vão divergir de um mesmo ponto. Agora, quando o índice de refração da lente é menor do que o índice de refração do meio, as lentes de bordas grossas é que passam a ser lentes convergentes. Já as lentes de bordas finas passam a ser lentes divergentes. Na maior parte do tempo, os exercícios falam, por exemplo, de lentes do óculos dentro do ar. Quando a gente está falando da lente do nosso óculos, que é de vidro, por exemplo, no meio, que é o ar, o índice de refração da minha lente é maior do que o índice de refração no meio. Então, as lentes de bordas finas vão ser lentes convergentes,
as lentes de bordas grossas, nesse caso, vão ser lentes divergentes. As condições de estigmatismo são condições para que eu forme imagens nítidas através de lentes. Então, para que isso aconteça, eu preciso que as minhas lentes sejam delgadas, ou seja, elas tenham espessura desprezível quando comparadas com o raio de curvatura dessas lentes. E eu preciso que os raios que atravessam essas lentes sejam paraxiais, ou seja, eles sejam muito próximos ao eixo principal e ainda pouco inclinados em relação ao eixo principal. Então vamos falar dos elementos geométricos de uma lente esférica, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Quando os raios entram paralelos ao eixo principal numa lente convergente, esses raios vão convergir para um mesmo ponto. Esse ponto onde esses raios estão convergindo é o ponto que a gente chama de foco-imagem real. Já na lente divergente, quando esses raios entram paralelos ao eixo principal, eles divergem de um mesmo ponto. Mas os prolongamentos dele, eles vão convergir para um ponto comum. Esse ponto para onde eles convergem é chamado de foco-imagem virtual, porque esse foco é formado pelos prolongamentos dos raios que sofreram refração. Quando é pelo próprio raio, é chamado de foco-imagem real. Quando é formado pelo prolongamento desses raios, é chamado de foco-imagem virtual. O foco-objeto real é um ponto por onde os raios que, ao passarem por ele e atingirem a minha lente, vão sofrer refração e vão sair paralelos ao eixo principal. Já o foco-imagem virtual é o ponto onde o prolongamento desses raios passaria por ele. Eles iriam para esse ponto, iriam convergir para esse ponto. Mas como a minha lente é divergente, esses raios divergem e saem paralelos. Então, de novo, real é quando é formado pelos próprios raios, virtual é quando é formado pelo prolongamento dos raios. Em uma lente esférica, a gente tem passando pelo centro dela, o eixo principal. O ponto de encontro do eixo principal com a lente é chamado de centro óptico, a gente representa com a letra O, ou vértice. Eu ainda tenho o foco dos dois lados da minha lente, foco-objeto e foco-imagem, e eu tenho o ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal é um ponto que está numa distância igual ao raio de curvatura da lente, e por isso ele é exatamente o dobro da distância focal. Então, se eu sei a distância que está o ponto antiprincipal, eu também sei a distância focal. A distância focal é metade da distância do ponto antiprincipal até o centro óptico, ou seja, metade do raio de curvatura da minha lente. Para que a gente possa construir as imagens, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, a gente precisa usar alguns raios. Alguns que a gente conhece como vão se comportar. Então, vamos falar de alguns raios notáveis. O primeiro deles, o raio que entra paralelo ao eixo principal, ele é sempre refratado na direção do foco, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Na lente convergente, então, entrou paralelo, ele passa pelo foco. Já na lente divergente, os raios vão se afastar, mas o prolongamento desses raios que são refratados pela lente, eles passam pelo foco. Então ali, foco real, foco virtual. Outro raio que a gente tem é o raio que passa pelo foco, ele é refratado paralelo ao eixo principal. Na lente convergente, passou pelo foco, sai paralelo ao ser refratado. Na lente divergente, ele estava indo na direção do foco e é refratado paralelamente ao eixo principal. Outro, o que incide na direção do centro óptico, ele passa pela lente sem sofrer desvio algum. Então, o raio que incidiu, independente do ângulo que incidir, mas se ele incidir exatamente no centro óptico, ele vai passar pela lente sem sofrer desvio. E um outro raio que a gente tem é o raio que, ao passar ou ao incidir na direção do ponto antiprincipal, vai ser refratado novamente na direção do ponto antiprincipal. No caso da lente convergente,
ele passa pelo ponto antiprincipal e é refratado sobre o ponto antiprincipal. Na lente divergente, ele iria na direção do ponto antiprincipal, o prolongamento dele mostra isso, e ele é refratado na direção do ponto antiprincipal. Então, eu posso usar os 4 ou 2 são suficientes para eu construir a imagem. Se tiver dúvida se usou direitinho os raios, desenha pelo menos 3, porque daí vai ver se montou a imagem errado. Mas 2 seriam suficientes se tu fizer tudo direitinho para construir as imagens. Então vamos ver como é que fica a construção das imagens nas lentes convergentes e divergentes. Vamos começar com a lente convergente. Para a lente convergente a gente tem 5 situações. Primeiro eu vou colocar o objeto além do ponto antiprincipal objeto. E aí vamos pegar aqueles raios notáveis para a construção da imagem. O primeiro raio que eu vou pegar é o raio que entra paralelo ao eixo principal. Ele vai ser refratado na direção do foco. Já o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio algum. 2 lembra que são suficientes. Se eu quiser traçar mais os outros 2, eu posso, mas não preciso. Onde esses raios vão se encontrar é onde eu tenho a formação da minha imagem. Então, lá no ponto de encontro desses raios, se formou a imagem daquele meu objeto. O que eu posso dizer dessa imagem? Ela é uma imagem real, porque ela foi formada pelo encontro dos raios refratados. Ela é uma imagem invertida, porque ela tem o sentido contrário ao do meu objeto, e ela é menor que o objeto. A gente consegue observar a partir do desenho que a minha imagem fica de tamanho menor do que meu objeto. Essa é a situação, por exemplo, que acontece nas câmeras fotográficas. A imagem que é formada no fundo de uma câmera fotográfica é uma imagem desse tipo. Ela é real, ela é invertida e menor que o objeto. Uma segunda situação é quando o objeto é colocado em cima do ponto antiprincipal objeto. Se a gente pega, por exemplo, o raio que entrou paralelo, vai ser refratado na direção do foco. Já o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio algum. Onde esses raios se encontram é onde vai se formar a minha imagem. O que a gente pode dizer da imagem? Ela continua sendo real porque ela foi formada pelo encontro dos raios refratados, ela continua invertida em relação ao objeto, só que agora ela passou a ser de mesmo tamanho que o objeto. Isso é o que acontece, por exemplo, nas copiadoras. A imagem passa por uma lente, ela vai se formar invertida. Quando a gente pega a folha em relação à folha que a gente colocou na copiadora, ela é invertida em relação à folha que a gente colocou lá, mas exatamente de mesmo tamanho. Claro que as copiadoras têm outras funções, por exemplo, de ampliar ou de reduzir a imagem, mas ali a gente está colocando ela, se a gente vai tirar uma cópia normal, em um ponto que estaria exatamente no ponto antiprincipal da minha lente. Terceira situação, quando o meu objeto é colocado entre o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto. O raio que parte paralelo ao eixo principal vai ser refratado na direção do foco. O raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Onde eles se encontram é formada a minha imagem. Como ela continua sendo formada pelo encontro dos raios, continua sendo real, continua invertida em relação ao objeto, só que agora ela passa a ser maior do que o meu objeto. Isso é o que acontece, por exemplo, com um projetor de slides. O projetor de slides, ele vai projetar uma imagem que é sempre maior do que a imagem do objeto. Outra situação, a quarta situação, quando eu coloco o objeto em cima do foco objeto. O raio que entra paralelo vai ser refratado na direção do foco. O raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio algum. O que a gente observa é que os raios refratados eles não vão se encontrar, eles são paralelos um ao outro, assim como o prolongamento desses raios também não se encontram. Então, nesse caso, eu não tenho a formação de imagens, a gente diz que a imagem aqui é imprópria. A quinta e última situação das lentes convergentes
é quando eu coloco o meu objeto entre o foco-objeto e o centro óptico da minha lente. O raio que entra paralelo ao eixo principal, novamente vai ser refratado na direção do foco. O raio que entra no centro óptico não sofre desvio algum. A gente observa que os raios refratados eles estão se afastando um do outro, então eles não vão se encontrar. Mas o prolongamento desses dois raios refratados ali, eles vão se encontrar. E é ali que vai se formar a minha imagem. Nesse caso, quando a minha imagem é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios, a gente diz que a imagem é uma imagem virtual. Agora a gente observa que a minha imagem tem o mesmo sentido que o objeto. Então ela é uma imagem direita. E a gente observa que a minha imagem ficou maior que o objeto. Então eu tenho uma imagem que é virtual, direita e maior que o objeto. Essas foram as situações da lente convergente. Vamos ver agora a situação da lente divergente. Na lente divergente, eu posso colocar o objeto em qualquer posição que eu só tenho uma situação de formação de imagens ali. Então, coloquei meu objeto na frente da minha lente. O raio que entra paralelo vai ser refratado na direção do foco. Mas como lembra que aqui eu tenho uma lente divergente, o raio está se afastando do eixo principal, quem passa pelo foco é o prolongamento desse raio refratado. O raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio algum. Então, novamente, os raios refratados, eles não vão se encontrar. Quem se encontra são os prolongamentos desses raios refratados. E é ali que se forma a minha imagem. Como ela se forma pelo encontro dos raios do prolongamento dos raios refratados, a minha imagem vai ser virtual, ela tem o mesmo sentido do meu objeto, então ela é direita, e a gente observa que ela é menor que o objeto. Então essa é a única situação das minhas lentes divergentes. Minha imagem sempre vai ser virtual, direita e menor que o objeto. Gostaram da nossa aula de hoje? Então deixa o like, se inscreve no canal e aguarda a nossa próxima aula. Até mais!